Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma transmissão do podcast Incomodando, nesse 27 de setembro de 2022, terça-feira. No comando aqui, Xandão Gente Fina, beleza? Então, antes de começar qualquer coisa aqui, vamos para o procedimento padrão, que é apertar a figurinha do aviãozinho de papel, que é esse recurso que o Instagram nos dá para poder fazer as notificações de última hora. Enquanto eu faço as notificações, eu estou esperando minha convidada chegar e os demais convidados também para participar da nossa live. Então, estou aqui apertando a figurinha do aviãozinho de papel para fazer as minhas notificações. Aparece uma lista prévia aqui do Instagram e estou eu aqui apertando aqui. Então, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho também do podcast Incomodando, onde as lives são sempre às terças e quintas às 19 horas, onde eu também já falei várias vezes que eu não vou ficar engessado aí, posso fazer também às quartas e às sextas-feiras, vai depender do cliente, né? Tudo depende do que o cliente quer. Bom, enfim. Então tá aqui começando essa live de hoje. O mote do podcast é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega pra mim, conta a sua história. Ou então indique pra mim alguém que você conhece que tem uma história super bacana que você acha que mais pessoas deveriam conhecer. Então traz pra mim, faz a ponte e vamos conversar aqui, porque a principal função do podcast Incomodando é dividir conhecimento e informação, né? Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Aliás, eu contei várias dessas histórias aqui no meu livro, O que é que te incomoda? Falando justamente sobre o podcast Incomodando. A criação do podcast e a participação de pessoas de várias áreas diferentes, mostrando já como é que foi o início, como é que tomou esse formato, e é o que eu estou fazendo hoje, né? Sempre sentando com alguém de uma área qualquer, diferente, né? Já sentei com hipnólogo, psicóloga, biomédica, profissionais de educação física, professores, ilustradora, cara, uma penca, uma variação de pessoas muito grande, com assuntos sempre variados, né, trazendo sempre informação e conhecimento. E uma parte dessas pessoas está aqui retratada nesse livro com experiências maravilhosas de vida, mostrando que a gente não é uma coisa só, né? E que se acreditar no teu sonho, realmente, né, partir para cima mesmo, você consegue realizá-los, consegue concretizar os teus projetos, cara, é muito bacana isso. Entendeu? Então tá aqui, ó, uma parte de todo o processo do podcast Incomodando tá aqui nesse livro, O que é que te incomoda, que você acha no site da Rubi Editorial, que é a editora. Tá aqui, Rubi Editorial. Então você vai lá no www.rubieditorial.com.br e vai lá e acessa o livro, O que é que te incomoda. E você vai encontrar vários, vários títulos lá também que de repente pode se interessar, né? Além do meu, é lógico. Tem vários amigos na Rubi Editorial que lançaram excelentes obras lá e não tem porquê eu não indicar também o livro dos meus amigos. Indico o meu, indico dos meus amigos. Eu tenho que incentivar os meus amigos sempre. Beleza? Então você pode achar pelo site da Rubi Editorial, assim também como pode achar nos marketplaces. Os principais são a Shoptime, as Americanas e o Submarino. Beleza? O que é que te incomoda? Bom, fiz aqui o jabá do meu livro e vou continuar notificando aqui, que ainda falta um pouquinho. Acabar aqui. E é isso aí, galera. Vem trazendo, vem trazendo. Eu estou dando início hoje à 4ª temporada de lives do podcast Incomodando. Tá muito maneiro, muito legal. E eu acho que vai dar caldo. Opa, já estou aqui com o Tomás Souza 3030, com a psicóloga Raíza Barcelos. Opa, minha convidada está na área. Então vou fazer o seguinte, já vou logo chamar para não perder tempo, porque a gente tem coisa pra caramba para conversar e é muito legal a nossa conversa de hoje com essa mulher que ela tem uma história, uma jornada muito legal. Deixa eu chamar ela aqui, pera aí. Vamos lá. Opa. Convite feito. Vamos lá, aguardar. O que está acontecendo? Câmera está escura. Câmera invertida.
Isso sempre acontece. Calma aí. Ih, gente, não sei como é que volta. Tem Achei. aí um Achou. Aê! Tudo bem? Isso acontece sempre. Tudo beleza. Isso acontece sempre. Aconteceu comigo também. É muito legal. E aí, gente? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Sim, eu tô. Você tá? Tá tranquilo. Bom, antes de começar a transmissão, eu tenho que fazer aquele pedido de desculpa antecipado. O que acontece? Para a gente fazer a nossa conversa aqui via internet, a gente depende de conexão, tanto da minha quanto do convidado. Então, às vezes, acontece um delay. Às vezes parece que eu estou atropelando o convidado e vice-versa. E não é bem assim. Nós somos pessoas educadas, papai e mamãe ensinou a gente a respeitar o tempo do amiguinho. Então acontece isso, muitas vezes pode acontecer. A gente vai tentar aqui, no jogo de cintura, fazer uma coisa legal para não ficar atropelado. Tá bom? Então vamos lá, galera. Deixa eu apresentar minha convidada para vocês já ficarem por dentro de quem é essa mulher incrível e depois a gente começa aí a conversa. Vamos lá. Ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e hoje mora na Turquia. Entre seus vários talentos, temos uma formação em secretariado executivo trilingüe, com contação de histórias e coach materno. E essa mulher incrível possui ainda 3 certificações internacionais como facilitadora em disciplina positiva, método conto expressivo e psicologia transpessoal. Atualmente trabalha como coordenadora no projeto Mala de Herança em Istambul. O podcast Incomodando se sente honrado em receber Vivian Faria. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui finalmente, né? A gente poder ter essa conversa boa. A Vivian já faz parte das histórias, as histórias do podcast Incomodando. Como eu falei, eu já escrevi um livro, né, falando sobre boa parte deles, e tem várias outras histórias também do podcast muito maneiro. E a Vivian estava a participar semana passada, só que ela estava num lugar que infelizmente a internet bugava lá e era melhor não fazer para entregar um serviço ruim, a gente achou não melhor fazer, mas eu guardei todo o material da Vivian, como essa apresentação que eu acabei de fazer, e as perguntas que chegaram, que foram várias perguntas que chegaram para você, uma pergunta mais interessante que a outra, que eu tentei juntar também as minhas curiosidades, eu acho que ficou uma coisa bacana, fora as perguntas que podem surgir aí durante a entrevista. Vamos lá, Vivian, fala um pouquinho de você aí pra gente aí. Então, eu sou a Vivian, eu sou mãe do Abigael de 5 anos, quase 6, né? Tô me tornando mãe com ele desde 2016, aprendendo. E estou casada, moro na Turquia. Agora eu tô em São Gonçalo, porque eu vim visitar minha família depois desse longo hiato, né, da pandemia. Tô aqui agora, amanhã eu já tô voltando pra Turquia. Eita! Mas, E é isso. Trabalho basicamente online e presencial agora. Vamos voltar com as atividades do Mala de Herança em Istambul. Pô, então dei uma sorte. Tá voltando para Istambul amanhã, consegui falar contigo hoje. Amanhã. Sim. Pô, que legal, que legal. Pelo menos deu sorte, isso aí que interessa. Ó, chegou aí para te prestigiar a de Barroca Nutri e o Bernardo Arraes. Chegaram aí para... o pessoal chegou aí. Um grande contador de história. Legal. Vamos começar com as perguntas então, Vivian. Vamos lá. Chegou umas perguntas legais aqui, eu espero que... Bom, tá tudo no contexto e você é uma pessoa, só pelo teu currículo aqui, já sabe, já se vê que é preparado. Vivian, no projeto Mala de Herança, você realiza roda de histórias com crianças brasileiras. E como é o desenvolvimento da criança num contexto bilíngue e multicultural? Então, criar uma criança bilíngue quando se mora em outro país é uma escolha, né, que tem que ser feita de forma consciente, porque é um trabalho constante que tem que ser feito, né? Tem ainda alguns profissionais, como fonoaudiólogos, pediatras, que estão desatualizados e que falam que é melhor só falar uma língua. E, enfim, há estudos recentes que falam que não.
há vários métodos. Você pode ter... O que eu faço é cada pai fala a sua língua. Não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, pode estar no meio de um monte de gente. Eu só falo português, o pai só fala tudo. E a criança é bilíngue. Mas tem métodos como o ambiente dentro de casa. Tipo, você pode ter um cômodo que você vai explorar ele na língua nessa segunda ou terceira língua que você quer ensinar para o seu filho naquele cômodo. Tipo, entrou para tomar banho? Da porta para dentro só fala inglês. Então, é uma riqueza, né? Por isso que a gente chama de língua de herança. Porque é uma herança que você deixa, né? Cultural, afetiva e enfim, né? Todo mundo aqui, assim, a maioria das pessoas pagou um curso de inglês, né? Como é que você pode já ter outra língua? E criança aprende por osmose, né? É uma esponjinha, né? Rápido. Por que não dá essa oportunidade, né? E, enfim, é muita riqueza e amplia a perspectiva de mundo, né? Porque cada língua, ela vem também, né, de bônus com a leitura de mundo daquela sociedade. Né? Então, você já tem automaticamente essa possibilidade desse ser humano crescer com essa visão ampliada, essa perspectiva, né, já maior, para ler o mundo. Exatamente. Inclusive, eu quero trazer uma experiência pessoal aqui. Eu vivo isso porque a minha filha é casada com um americano e ela vive nos Estados Unidos, e as minhas netas, que são a Valentina e a Madeline, também são criadas nesse esquema aí. O meu genro só fala inglês com elas. Então é muito legal, principalmente na minha neta mais velha, a Valentina, porque a Madeline nasceu agora, ela é bem bebezinho, mas a Valentina é muito legal. Isso que você falou, ela já cresce com a visão ampliada do mundo, porque a gente adulto, quando aprende inglês, né, vamos botar o inglês aqui, quando a gente aprende inglês, a gente tem que aprender vários aspectos da cultura americana também, e da inglesa e tal, de língua inglesa, para poder falar a língua. Mas a gente aprende através daquela coisa meio didática, né? E a minha neta não, ela aprende através da vivência. Então você perceber isso é muito legal, porque a minha filha mais nova, a Isabelle, ela é fluente em inglês, mas ela aprendeu dessa maneira, né? Na conversação e tal, mas ela não teve a vivência lá, então ela não viveu os dois mundos. Então você vê a diferença dela para minha neta, é mó legal realmente isso aí. E turco deve ser difícil pra caramba de falar, né? É difícil. É bem difícil. Assim, o alfabeto é quase todo igual, mas é uma outra visão de mundo realmente, né? Tipo, e eu tenho uma pesquisa, né, que eu juntei, né? Eu trouxe o método da disciplina positiva para o contexto bilíngue, né? Que eu chamo de bilinguismo positivo, porque é incrível como, tipo, se ele tá com sede e ele fala com o pai, ele fala, tenho sede. Para mim, ele fala, água, por favor. Então, tem um ditado turco que é uma língua, uma pessoa, duas línguas, duas pessoas. Então, imagina se a gente pudesse, né, trabalhar de forma consciente uma possibilidade de voz interna que seja encorajadora, né, que seja respeitosa consigo. Né? Porque a sociedade, ela tem um grande peso nessa. Essa sementinha é uma grande oportunidade, né? Então, ok, tá, eu moro, sei lá, na Dinamarca, não importa, tipo, mas eu tenho certeza que eu plantei a semente de uma possibilidade de visão de mundo que cultiva, né, a autorresponsabilidade, o amor próprio, de forma consciente, né? Isso é muito maravilhoso. É demais, maravilhoso demais. Vivi? Vivi, desculpa a intimidade, Vivi e tal. Vivi, já chegou outra pergunta aqui para chegou outra pergunta para você muito legal. Eu sabia que ia chegar essa pergunta, até porque o teu campo de ação é bem dentro disso aqui. A pergunta é: o que é a educação parental e qual a importância dessa orientação para as famílias? Então, vou começar a responder pelo fim, né? Tipo, você, sei lá, você adotou um pet, um cachorro, ou você resolveu agora que você vai cultivar suculentas.
ou você vai fazer bonsai? Tudo isso, né, todo esse processo de cuidado requer pesquisa. Né? Como que vai ser a poda dessa planta, né? Sei lá, que comida que essa calopsita come, ou esse peixe, tudo. Então, por que não buscar conhecimento para essa relação de cuidado com os filhos? Porque eu costumo dizer para as pessoas que assim, a parte natural é fazer o filho. Isso aí todo mundo sabe fazer. Né? Agora, criar o ser humano, educar, existem milhares de possibilidades. Então, assim, na época dos nossos pais, isso não estava tão disponível. Só tinha um livro do bebê, que é para manter a criança viva, né? E agora tem muitas metodologias, né? Que não é só para manter viva, é para educar de forma consciente, para tentar, na medida do o que você traz, que você escolheu carregar no coração, e deixar para trás o que você sabe que não foi bom para você, né? Então, a educação parental é isso. É você buscar recursos para o seu desenvolvimento humano no contexto da parentalidade. Você vai, você é, sei lá, analista numa empresa, analista de comunicação, foi promovido a gerente. Você não vai buscar uma formação? Você está sendo promovido na vida, você é filho, está virando pai, está virando mãe, então vamos, né, buscar também mais ferramentas para lidar, porque não é fácil, né, gente? O negócio é um leão por dia que a gente mata, né? Exatamente, eu sei, eu tenho 3, matava muito leão. Não é? Gente, quem quiser fazer pergunta para a Vivian, fique à vontade aí, tá bom? Eu só peço que coloque na caixa de perguntinhas esse balãozinho com sinalzinho de interrogação, fica mais fácil de eu visualizar. E também apertem aí nessa figurinha do aviãozinho de papel para notificar os seus amigos que está tendo essa live maravilhosa, que ela vai responder várias questões que são muito pertinentes nos dias de hoje. Outra pergunta, por exemplo. Vivi, qual é a abordagem da psicologia transpessoal? Então, a psicologia transpessoal, ela vem trazer uma possibilidade de partir da potência da pessoa, entende? Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Então, eu estou fazendo um acompanhamento de uma pessoa e aí eu falo para ela, olha, é legal, a partir daqui a gente tem uma terapia. Porque a terapia, ela vai olhar de hoje para trás, né? Ela vai nas raízes e tudo. Agora, a psicologia transpessoal, ela parte da potência da pessoa e eu trago essa abordagem que é daqui para frente e ela considera a espiritualidade de cada um. Então, com os recursos da abordagem, né, integrativa transpessoal, eu posso trazer uma dinâmica que é uma meditação. Eu posso usar essa dinâmica com 10 pessoas, mas a mensagem que vai vir vai ser diferente para todas elas, porque é você que está criando, né? É uma forma de entrar em contato com o seu inconsciente. Que, enfim, né? O meu arquétipo pode vir uma fada, para você pode vir, não sei, um monge, né? Ou um velho sábio. E aí a gente vai se ouvindo a partir desses exercícios. É muito interessante também. Muito potente. Pô, muito interessante mesmo. Assim, trabalha com histórias, trabalha com arte-terapia, com pintura, com argila. São muitas possibilidades. Mandala eu gosto muito também. Então é bem amplo. É bem amplo. Assim, né, de acordo com cada um, a gente vai vendo o que vai funcionar ou não, né? Porque, eu tenho uma mãe que ela faz acompanhamento comigo já tem 2 anos e eu tentei trazer a mandala, mas ela não curte mandala, ela não curtiu, achou que era um saco. Então tá bom, então vamos trazer o quê? Visualização, para ela funcionou melhor. Então, até porque cada pessoa é um universo, tem que saber o que se encaixa ali, né? Sim, tem que ir com muito cuidado, muita gentileza para ver, né, o que faz sentido, né, para essa pessoa em específico. É isso aí, galera. Estamos conversando com a Vivian Faria, uma mulher que tem 3 certificações internacionais. Sabe muito bem o que está falando, hein? Chegou aí para te dar um prestígio a Laura Apoio Materno, a GEL XST,
Pessoal chegando aí para prestigiar a nossa querida Vivian Faria, a Sartori Mateus também está chegando aí. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito interessante que está dentro do seu perfil de contadora de história. Inclusive, eu entrevistei uma contadora de história aqui, que é a Luciélia de Carvalho. Ela é neuropsicoterapeuta e é contadora de história. Ela me deu altos toques de como contar história. Ela é muito, realmente, empenhada no que ela faz. Ela ama o que ela faz. É muito legal isso. E tem uma coisa que caiu aqui também na pergunta para você. Vivi, você acha que a educação infantil daria um salto se todo professor fizesse um curso de terapia conto-expressiva? Eu acho que... então, tem que ver o que faz sentido para a pessoa, né? Porque, assim, a contação de história, ela é terapêutica por si só, né? Então, tem que ver se para essa pessoa específica abordar, ir de forma mais profunda na sala de aula faria sentido, né? Ainda mais na educação infantil, que tem, às vezes, né, sei lá, vamos botar 15 crianças de 3 anos de idade, 4, né? Mas eu acho que todas as pessoas deveriam passar por esse processo. E aí todas as pessoas iam se conhecer melhor, iam visitar assim, as suas imagens simbólicas, né, o inconsciente, e falar, isso faz bem para todo mundo, né? E vai refletir na sua prática como educador também. Exatamente. Você revisitar a tua infância vai fazer você entender a infância, né? Porque a gente esquece, né? Às vezes vai ficar tanto tempo lá para trás, lá para trás, lá para trás, e a gente esquece da infância. Aí é a hora que a gente trata a criança igual adulto. Errado, né? Então, é porque a contoterapia, ela trabalha com conto, e aí a gente faz uma atividade depois, pode ser uma atividade plástica, que é algo que eu faço há muitos anos intuitivamente, e para cada fragmento daquela história, tipo, o que chamou a sua atenção vai dizer muito sobre você, né? Tipo, sei lá, se tem aquela pequena vendedora de fósforos, né? Tem pessoas que se apegam ao momento da morte dela. Outros que fica muito forte a luz que vem e ela subindo. Para outros, são uma das visões que ela tem. Então, cada um vai investigar o que é esse simbolismo, o que é esse arquétipo, né? Está dizendo para você. Então, é um trabalho muito profundo, né? Que parte do inconsciente para você relacionar com o seu momento atual. Que legal, cara. Então, que aula. Que aula. Tô aqui só. Tipo, o professor passar por isso, ele vai chegar na sala de aula com outras inspirações, né? Exatamente. Chega mudado, né, cara? É muito legal. Eu acho que quanto mais você aprender, é o que eu sempre falo, é um tesouro que quanto mais peso mais você coloca dentro do baú, mais leve fica. É mal barato, cara. É mal barato isso aí. Adorei essa metáfora. Ô, Vivi, chegou outra pergunta aqui muito legal, uma pergunta que com certeza foi um pai ou uma mãe que fez essa pergunta, porque tá assim, Vivi, por que para alguns pais, e aí pais é pai e mãe, por que para alguns pais é tão difícil quebrar ciclos, mudar padrões? Porque a gente parte do que a gente tem dentro, né, do nosso universo conhecido. E isso vem automaticamente. E é interessante como, às vezes, a pessoa fala, mas eu não me lembro, tipo, da minha mãe me batendo, do meu pai gritando comigo. De onde que isso vem? Vem de você. Vem da sua história, né? Às vezes a gente não se lembra. E tudo bem. O que eu acho interessante é que, assim, eu gosto muito de reforçar, porque ainda tem muita resistência, né? O ego falando, não, eu sei fazer, eu sou uma boa mãe, uma boa pai. Um bom pai, que tipo assim, os sobreviventes, né? Tipo, eu apanhei e não morri. Eu vi recentemente uma história que foi muito marcante para mim de um cliente que ele tinha que ficar amarrado para comer com uma linha, sabe? Então, se ele soltasse a linha, ele apanhava do pai. Caramba! E para ele foi difícil, mas no final ele falou assim, não, mas isso me fez quem eu sou. Eu falei, não, se você é bom, é porque
você é bom. Exatamente. Né? Porque dependendo do lugar que você dá para esse evento na sua vida, você vai reproduzir ou não. Seu pai fez achando que isso era um método de educação. Não é. Então deixa no lugar que você vai, tá bom, daqui para lá eu tô deixando isso para trás. E com meu filho eu escolho fazer diferente. Isso sim é uma violência, né? E se você é bom, porque você é bom pra caramba. E até com isso, você escolheu, né? Tipo Harry Potter, né? Ele passou tanta coisa ruim na vida. E o maior poder dele é que ele manteve a capacidade de amar. Né? Então, se você manteve a capacidade de amar, tendo passado por isso, o mérito é seu, cara. Se abraça. Né? Exatamente. Ó, mais uma história pessoal que eu trago pra cá. Eu tenho um exemplo na minha vida que é o meu sogro. Cara, o meu sogro, a história dele, devia a história dele, não vou contar aqui, mas resumindo, cara, o cara passou por muita coisa ruim, espancamento, sabe? Sofreu pra caramba e ele é um cara zero violência, zero. É um cara do diálogo, da conversa, amável, carinhoso, entendeu? É um cara que chega pra você... aquela coisa, né, que a gente pensa que justamente pelo aspecto que ele foi criado, por tudo isso. Não, resiliência total. Por quê? Porque ele é bom, cara. É da natureza do cara. Muito legal isso aí, Vivi. Muito maneiro mesmo. Ó, inclusive, atrelada a essa pergunta que eu acabei de fazer, chegou uma também mais ou menos no mesmo esquema. Vivi, a educação parental ajuda a superar a frustração em não ser o pai ou mãe perfeitos? Então... é para isso, né? Mas aí o que acontece muito é que no primeiro momento, assim, são perfis, né? Há quem chega e fala, minha criança quebrou daqui um jeito. Tem alguma coisa que tá errada, né? Quebrou? Tipo, parece que deu defeito. E não, olha só, vamos olhar pra gente. A educação parental não é educação infantil, né? E tem outras pessoas que caem na culpa. Eu não consigo, eu não sei o quê. Então, tipo, é um processo, entende? Normalmente, eu lanço um encontro, um workshop, para, tipo, jogar uma semente e falar, e aí, quem quer ir mais fundo? Né? Porque é isso, você está disposto a se observar, a se acolher, porque não adianta você ler o livro e falar, não, erros são oportunidades de aprender para a sua criança e não aceitar o seu próprio erro. E a gente vai errar, né? Então, assim, se você conseguir ultrapassar essa barreira, aí você chega nesse lugar de que, sim, isso me faz também ser empático e compassivo comigo mesma, né? Porque eu tô cultivando esse olhar para mim e para o meu filho também. É processo. Me corrija se eu tiver errado. Essa coisa do pai, mãe perfeito não existe. Isso é uma idealização e a pessoa tem que ser o pai e a mãe melhor que puder, não é isso? Uhum. Exatamente. Não existe perfeição, né? Pra ninguém, né? É acolher sua imperfeição e tipo, ok, mais um dia. Tipo, né? Não, só por hoje eu não gritei, que bom. Né? E seguir, e ter essa consciência de que você não tem que saber tudo, né? Ninguém sabe. Isso mesmo. Ninguém é perfeito, gente. A gente tem que tentar ser o melhor pai e melhor mãe possível. Né? Você falou uma parada muito interessante aqui. Falou assim, uma criança deu defeito. Eu me lembrei de um episódio que eu vi no outro dia, num programa que eu estava vendo. A mulher adotou um garoto. O garoto devia ter uns 6 aninhos. Ela adotou o garoto. 3 anos depois, ela foi para o orfanato devolver o garoto. O que foi? Eu quero devolver ele. Por quê? Ele não me obedece. Oi, gente. É pra rir, mas eu tô rindo porque aí o cara lá, o cara relatando, falou assim, minha senhora, como é que a senhora devolve porque a criança ele não me obedece? Mas e aí? Ele não é um ventilador, um liquidificador que a senhora volta lá na loja e reclama do defeito, não. E se ele fosse seu filho, né, que a senhora tivesse dado à luz, como é que ia ser? Não é? É o que você falou, fazer filho é fácil, criar é que são elas. Fazer filho é natural, né? Agora, esse processo... E é isso, por isso que quando o pessoal fala, eu sou mãe de planta, sou mãe de pet. Olha só, sua planta não vai te acordar às 6 da manhã para brincar quando você tiver de ressaca, não. Não dá para comparar. Tá? Não dá. Pelo amor de Deus. Planta,
Você ama o seu pet, mas... E é isso, né? Porque, tipo, o fato de você estudar, de você dar o seu melhor e tudo mais, você não está definindo quem o seu filho vai ser. Você está simplesmente aproveitando a oportunidade de ser uma pessoa mais consciente nas suas ações. É outra pessoa, né? Exatamente. É o possível, mas saiba que, tipo, ok, é outra pessoa. Exatamente. Grande Vivian Faria, dando aula aqui. Ó, comentário aqui da De Barroca Nutri. Sermos melhores 1% a cada dia já está valendo. Concordo com você, querida. Realmente tem que ser melhor 1% por dia. Se for juntar tudo, dá 365% no ano. Olha que legal. Por ano, é. Desirê, mãe maravilhosa, super buscadora e uma nutricionista infantil excelente. Obrigada, é isso aí. Como é que é o nome dela? Desirê. Desirê. Grande abraço, Desirê. Obrigado pela participação aí. Se quiser mandar pergunta para a Vivian, fique à vontade. Vivi, chegou uma aqui muito legal também, ó. Chegou uma sequência aqui, tudo falando de paz, né? Aí eu falei, pô, vou botar na sequência para ficar melhor, até para manter a linha de raciocínio. A pergunta é bem... Eu achei a pergunta bem elaborada. Vivi, se não se deve ficar criticando os filhos, elogiar demais também pode não ser benéfico? Não, elogio é que nem um docinho. Só de vez em quando. Todo dia faz mal. Pode. Uhum. Depois de jantar, tá? Desculpa. É o Gael? É o Gael? É. Sim. Ó, pode levar, tá? Divide com a sua avó. Tá? Falando em doce, ele achou o chocolate aqui mesmo. Então elogio é igual doce, não pode ser todo dia. Porque o elogio ele pode também virar uma prisão, né? Sabe? Aquele rótulo, né? De tipo, é muito inteligente. Aí a pessoa não se arrisca a tentar coisas novas. Que foi? Calma aí, desculpa, só um minuto. O seu pai não deixa? É porque é só depois do jantar, filha. Em turco, que legal. Tô entendendo tudo. Tá? Então, é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu. É tipo isso. Então, eu tava falando... o elogio. Por quê? Porque a criança, qualquer pessoa, né, pode ficar inconscientemente numa zona de conforto de não querer arriscar algo novo para não perder aquele rótulo de super inteligente, super bonzinho. Então, a disciplina positiva, ela traz o conceito de encorajamento. E é tipo, eu te vejo, notei que você... tem uma história boa sobre isso. Enfim, em muitas culturas, né? Aqui também tem, mas na Turquia é um negócio absurdo, que tudo é... parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. A criança não tá fazendo nada. Ela acordou. Você acordou, que lindo. Você acordou tão bem. Como você sabe acordar, né? É um negócio absurdo. Enfim, eu tento sempre valorizar o processo. Isso é encorajamento. Quando você valoriza o processo que a criança está lá se esforçando, né? Então, meu filho estava aprendendo a nadar. Aí estava todo mundo, muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí, filho, você está se esforçando, hein? Está se esforçando. Aí, um belo dia, ele conseguiu dar uma abraçada lá e ele, eu tô me esforçando, gritando. Porque, tipo, mãe, vê que eu tô nadando, né? Mas valorizando o processo. E é isso, né? É isso. O encorajamento, porque é muito ruim quando a gente cresce com a mentalidade de chegar lá. O elogio faz isso, né? É um lugar pronto. Encorajamento não. É a valorização do processo, do trabalho, da jornada. E aí a vida fica mais leve quando a gente tem essa virada de chave, né? Exatamente, eu também acho isso. Eu acho que se elogiar, a pessoa só fica preocupada com o final, com o objetivo, e não se preocupa com o caminho, porque é no caminho que ele vai aprender as coisas da vida, né?
Eu acho que realmente o elogio em excesso, assim como críticas em excesso, fazem mal. Sim, e também ficar preso à validação do outro. Isso. Né? Você tem que saber o seu valor. Você sabe o quanto você está trabalhando por isso. Se o outro não viu, o problema dele. Você sabe a energia que você colocou ali, né? Exatamente, valorizar o esforço, que nem o Gael que estava lá nadando, mãe, estou me esforçando, ou seja, um esforço ali, a coisa que está acontecendo. Ó, chegou aí Paladares da Claudinha, minha amiga Cláudia Martins, maravilhosa, o Ederson Motion também chegando para prestigiar nossa querida Vivian Faria, uma mulher que tem 3 certificações internacionais e uma delas em método conto expressivo, maravilhosa, está dando aula aqui até agora, e muitas perguntas girando em torno da educação, né? Que é muito importante, educação infantil, educação dos pais, que também é importante, que nem aquele ditado, né? Quando o filho nasce, nasce a mãe. Quando o filho nasce, nasce o pai. É muito importante isso. Ó, chegou uma pergunta aqui também de casal para você. Vivi, como lidar com os atritos do casal que não chega a um denominador comum sobre como criar os filhos? Nossa, isso é tão difícil, né? Mas, não é? Faça o seu. Não dá, sabe? Para você se educar a criança e ainda educar um outro adulto. É parte do processo de cada um. É tipo um despertar mesmo. Enquanto a chave do seu marido ou da sua mulher não virar de que isso... Que é uma escolha consciente, né? De que isso é bom para o seu filho a longo prazo, não dá para fazer por 2. Então, foque em você, sabe? Respira fundo, porque já é... já demanda uma energia, né? Você trabalhar em si e na criança. Então, é isso. Depois você ostenta os resultados da sua conexão com seu filho, e aí o outro fica, como é que você faz isso? Por que ele te escuta e não me escuta? E aí é hora de dar... Porque se a gente entra numa, eu te falo por experiência própria, porque eu fiz isso, né? De querer... Eu me segura que eu vou virar testemunha da doutora Jane bater nas portas e falar, você já ouviu falar da disciplina positiva? Eu tô quase assim. Então, assim, quando eu comecei a descobrir isso, eu queria enfiar água lá abaixo do pai da criança, né? E isso foi muito ruim para nossa relação. Uhum. E é muito ruim quando é assim. E eu me canso menos se eu focar em mim. Então, aí, hoje em dia, sei lá, 5 anos depois, quando ele fala, mas, pô, por que com você é assim? Então, o livro tá ali. Você pode pegar o livro e ler. Beleza, isso aí. Tá Respeitar certo. o do outro e foque em você. Porque, enfim, é só o que dá para controlar, né? Muito mal, é a gente mesmo. Exatamente. Vivi, agora a parte que eu dei uma olhada aqui. Eu fucei no teu perfil e vi lá que você já morou num hospital psiquiátrico, o Hotel Espada Loucura. Conta um pouco aí dessa experiência. Então, gente, quantas vidas dá pra gente viver com um CPF, né? Vamos falar disso. Eu pedi demissão da Vale em 2010 e acho que foi em 2014 que eu fui parar nesse lugar, porque eu já trabalhava como contadora de histórias e eu queria, enfim, investir na minha performance, né? E abrir um curso que seria uma vivência de 7 noites. Se eu entrar num deles, não saio nunca, né? Eu consegui sair. Muito bom. Claudinha é demais. Claudinha é incrível. Então, era uma vivência para atores, que é no método lá, né? Eu estava naquele hospital da doutora Lísia da Silveira, lá no Engenho de Dentro, né? Então, é um projeto do Vitor Por Deus, ele é imunologista, ele é ator, e aí ele levou esse... ele é ator do Tá Na Rua, que é um grupo de teatro de rua, assim, lendário do... Você conhece, né? É do Rio. Conheço. Então. Eu morei do lado, morei no Meia. Ah, então você conhece. De repente você já viu até o pessoal fazendo umas intervenções lá, né? Porque tem uma prata do Meia. Vi ali, no Coreto. Eu vi. Isso mesmo. E aí era uma vivência de 7 dias, né? E que a gente trabalhou várias técnicas, né, de interpretação e tudo.
E tinha essa abertura para você ocupar esse espaço do Hotel da Loucura. Então eu fiquei lá durante 3 meses, eu dormia lá, ficava lá de manhã, ia trabalhar, depois voltava lá à noite. E a gente cantava, a gente dançava, a gente ensaiava Hamlet, que é uma obra de muitos arquétipos, né, assim, humanos, né, que dá para ir bem profundo, e junto com os clientes. Né? Os clientes participavam das oficinas, né? Nesse processo legal. de cura através da arte, né? Então, assim, foi uma das experiências mais loucas, intensas e ricas, né? Que eu, já tive na vida. Foi muito maravilhoso. Tem a semana do Ocupa Nise, que é uma semana de artes lá, que eu trabalhei num ateliê que eu fazia camisas com a Paula Ferrão, que é uma artista plástica incrível, que trabalha lá com os clientes também, fazendo terapia com eles, com pintura e tudo. E assim, vale a pena conhecer. Você vai lá. Então, o projeto agora talvez esteja retomando, né? Porque a gente teve esses governos péssimos e tudo se acabou depois de um tempo, né? Mas tem agora... O museu está voltando, o Museu do Inconsciente, eu acho que abriu recentemente, né? E eu espero que volte às oficinas, né? Eu vi que o pessoal está se reunindo no Arpoador para poder fazer a peça, dançar, né? Atores e clientes. E, assim, foi uma experiência incrível, né? Não só dessa formação de atriz e tudo, né? Que agrega ao trabalho de educador e contadora de história, mas essa é uma injeção de vida, sabe? Intensiva, assim, né? De existência humana. Você fala, caraca, acho que o louco aqui sou eu, sabe? Quando você vê aquele processo, você fala, cara, essa pessoa, ela tá conectada, né? Tem uma narrativa aí, né? Que intensidade, né? Como ela veio para aqui. Assim, difícil de descrever, né? Mas foi muito bom. Com certeza uma experiência incrível. O mote do podcast Incomodando é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Gente, quantas histórias deviam ter lá incríveis e maravilhosas, não é mesmo? E você viveu isso por um tempo intensamente. Muito legal. Vivi, agora, claro, chegou uma pergunta aqui perguntando sobre Brasil e Turquia. Quais são as maiores diferenças culturais entre Brasil e Turquia que você tem que saber equilibrar no teu projeto Mala de Herança? Então, eu trabalho com as famílias brasileiras, né, que querem manter a língua portuguesa. Então, no projeto, eu não tenho grandes dificuldades, porque assim, as pessoas vão até lá porque elas querem, né? Então, elas buscam porque elas querem, sim, que o filho ou a filha fale português. Mas aí, algumas vezes, os responsáveis, né, chegam e pedem ajuda de como lidar com a família do cônjuge que não aceita que fale português, né? E aí, a gente dá uma orientação, que é, enfim, conversar de 1 a 1 e tudo mais, porque tem pessoas que se incomodam, principalmente os mais velhos, por não estar entendendo o que está sendo dito. Então, assim, por respeito, você pode depois, no 1 a 1, falar, olha, é uma escolha educativa e tudo mais. Se você se sentir incomodado, eu traduzo para você. Agora, eu sempre aconselho que, enfim, é uma escolha. Você quer agradar um adulto ou você quer educar o seu filho? Né? E aí, naquele momento, você vai fazer essa escolha. Né? Eu acho que... Porque a língua, né? Ela... Enfim... Tem gente que realmente se incomoda, sabe? De verdade. E aí tá, sua sogra tá incomodada. É difícil. Então, você vai ter que conversar com ela, né? Você vai ter que chegar e conversar. Olha, minha cultura, e eu quero passar isso pro meu filho. Né? Tem que se colocar. Mas, assim, nos encontros mesmo, não tem nenhuma dificuldade, né? Porque as pessoas estão felizes lá, as crianças pegam um livrinho, escutam história, pintam um negocinho, faz uma escultura, ok. Agora, depois de um tempo, as pessoas vêm buscar ferramentas para lidar com o entorno,
né? E aí é mais uma mediação. Eu não tô lá na hora que tem o conflito, né? Mas eu acho que já tem uma abertura aí a partir do momento que vão te procurar, né, para a criança saber a outra língua, saber o português. E como a gente tinha conversado lá no início, né, para ela já crescer com uma mente mais aberta em relação ao mundo, às diferenças culturais, que não são poucas na Turquia, né? Fala uma principal diferença assim que você pode dizer para a gente lá da cultura turca para nós. Então, o lugar da mulher é bem mais demarcado, né, digamos assim. É o islamismo lá, né, que manda? Então lá é um país islâmico, nem todo mundo usa véu, né? Enfim, eu não uso, mas tem umas coisas que às vezes eu cruzo barreiras sem estar sabendo, né? Tipo, é muito machismo, é um machismo muito acentuado. Tipo, eu tava grávida, né? Eu tava com uma barriguinha desse tamaninho ainda. Aí eu botei uma blusa que parecia também um pedacinho assim da minha barriga. E eu voltei para casa para mudar, porque da minha casa até o barco que eu tinha que pegar para trabalhar, o olhar das mulheres de estranhamento me incomodou. Estranhamento e reprovação, né? É uma coisa tipo, que isso? Que absurdo. Era uma barriguinha pequenininha, e eu comentei, né, com meu companheiro e tal, e ele não entendeu. Aí quando ele chegou no Brasil, que ele viu um chá de panela na Lapa, a moça tipo de shortinho, um barrigão de fora toda pintada, ele, ai, era isso então, né? Eu falei, né? Tipo, por que esconder uma barriga, né? Enfim, um homem mais velho fez uma brincadeira com o meu filho, que era tipo de passar a mão na bunda dele. Eu falei pra ele, não faça. E foi um absurdo, uma mulher estrangeira, nova, mais nova que ele, né? Chamar a atenção dele na frente de outros homens. Você não podia ter feito isso? Eu falei, não. Aí eu falei também pra ele o que eu falo pras outras mães. Eu não tô aqui pra agradar o outro adulto, eu tô aqui pra cuidar do meu filho. Não pode. Não pode. Ninguém pode. Eu não faço, como é que o vizinho vai fazer? Meu Deus. Tem essa diferença cultural aí que dá esse problema, né? Sim, dá muito mesmo, mas é uma cultura linda em vários aspectos também, né? A humanidade é assim como um todo, né? O negócio é a gente saber. É isso aí. Você que coordena lá o Mala de Herança. Vivi, eu estou com o tempo bem apertadinho aqui, mas eu gostaria muito que falasse do projeto Mala de Herança, projeto Seus Futuros, livro, né? Coisas assim para frente aí. Fala pra gente um pouquinho. A gente está com 5 minutinhos aqui de live. Tá bom. Então, gente, com a pandemia tudo parou, né? Mas o Mala de Herança está voltando agora em outubro. Eu acredito que vai ser no último fim de semana de outubro. A gente vai fazer um encontro presencial em Istambul. Vamos voltar com os encontros online para quem não mora em Istambul. Dá aí teu endereço. Dá o teu endereço aí. Então, eu estou pensando se eu vou fazer do lado asiático ou europeu ainda. Eu ainda não estou certa, porque tem uma livraria em Sarrier, que é a parte europeia, que tem uma estrutura muito boa. Porque o lugar que eu fazia fechou com a pandemia. Era um café parceiro, né? Mas, enfim, estou levando um monte de livro novo do Brasil que eu comprei para a gente emprestar para nossa mala. E é isso. Em outubro a gente volta. Vamos ter encontro online. O livro saiu, quer dizer, o livro não saiu, o livro vai sair dia 20 de outubro, vai ser o lançamento. Né? Só que eu já vou estar de volta. Deixa eu pegar um aqui para te mostrar. Esse é o livro Conto e Expressão. O poder terapêutico dos contos. São 33 profissionais, educadoras, terapeutas, contadoras de história. Que legal. Aqui, que participaram desse livro que tá uma delícia, que tem os contos, alguns são autorais, outros são releitura, e tem oficinas também. Então, se você é terapeuta, educador, coach, você vai se deliciar com esse material que é incrível. Mas só vai estar, assim, à venda na Amazon e, enfim, nos outros sites, depois do dia 20, que é o lançamento oficial. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o meu capítulo.
Tcharam! Que legal, muito legal, né? Muito bacana. Muito bacana. E, assim, workshops, cursos, eventos, tipo, de vez em quando eu abro uma noite de contoterapia com mulheres, assim, aí tem que olhar no meu perfil, clica lá no Linktree, e quando tem novidade, tá lá. E tem meu site também, coachparental.com.br. E é isso. Qualquer coisa é só me chamar, tamo aí, a gente troca histórias, conversa. Muitas histórias, como a que ela contou quando ela esteve lá no hospital psiquiátrico, a aventura que é criar um filho, morar em outro país, participar desse projeto incrível que é o Mala de Herança, fazendo uma interação com as crianças numa cultura bilíngue e multicultural, muito bacana. Eu tive o prazer, a honra de estar participando aqui com a Vivian Faria, essa mulher incrível. Deixa eu ler o currículo dela aqui de novo. Com formação em secretariado executivo trilingue, contação de história, coach materna, 3 certificações internacionais como facilitadora em disciplina positiva, método conto expressivo e psicologia transpessoal. Deu uma aula aqui em cada pergunta aqui sobre como é a relação pai, mãe, criança. Que ter filho é fácil, criar é que são elas. Muito obrigado, Vivi, pela participação e por todos que participaram. Essa live, assim que acabar, ela vai ficar salva. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E para seguir o podcast Incomodando é só ir no Instagram, Facebook e no YouTube, tá beleza? Mas no TikTok também, só que eu não vou fazer dancinha não, tá, galera? É só para promover ele. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Dá um beijão aí no Gael, aí, toda a sua família, o maridão, tudo de bom. E mais pra frente, mais projetos. Você tá convidada de novo. Vamos sentar e vamos conversar que você, com certeza, tem muita história para contar. Obrigado, galera. Muito obrigado, Vivi. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito bom. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.